Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco, fazer uns comentários sobre uma palestra recente do professor Gilvan Ventura da Silva, um sétimo simpósio do Aletames, né, sobre história medieval, onde ele falou ali sobre o imperador Juliano Apóstata, né? Ele fez uma palestra sobre o imperador Juliano Apóstata. O, o imperador Juliano, ele governou ali de 361 a 363, ele emitiu um decreto restituindo os cultos pagãos na igreja. Isso aumentou a tensão entre cristãos e pagãos. Então, a, você já tinha ali o cristianismo lá com Constantino e teve essa interrupção aí com Juliano, que retomou os cultos pagãos. Entre julho de 362 e março de 363, Juliano ele passou a morar na cidade de Antioquia da Síria, com um propósito já pensando em organizar uma campanha contra os persas e implementar então efetivamente a reforma do paganismo. Esse momento é um momento chave porque a cidade passa por uma grande escassez de alimentos devido a questões climáticas, quebra de safra e coisas do tipo. Juliano ele não pensava simplesmente retomar o paganismo na forma tal como era anteriormente. Né? Ele propunha uma reforma religiosa à luz do neoplatonismo, ele era neoplatônico, e dentro de uma perspectiva ascética, e que conferia um grande ênfase à questão dos rituais de culto, particularmente a retomada de sacrifícios sangrentos de animais, como touro, bois e outros animais, para honrar aos deuses. Isso no depoimento do Amiano Marcelino. Então aí é que nós vamos ter um problema que já vai causar grande oposição com a população. Primeiro porque esse aspecto ascético, né, ele se coloca como um rei filósofo e que está destacando essas características de ascetismo, ela se opunha a práticas pagãs anteriores que muitas vezes exaltavam aspectos de sensualidade e orgia, por exemplo, nos cultos a Dionísio, que eram bastante populares na cidade de Antioquia, ali ainda no século IV, mesmo já sob o cristianismo, né? Ainda não havia rompido com essa prática. Então, essa passagem do imperador Juliano por Antioquia, ela, embora breve, ela não foi bem sucedida porque logo irrompeu um conflito que tinha natureza política e tinha natureza religiosa. Por que natureza política, religiosa e econômica também, né? Por que esses aspectos? Porque essa questão do culto, né, ele intensificou bastante essa questão dos sacrifícios sangrentos de animais. E isso numa época que as pessoas estavam com dificuldade de conseguir carne, estavam com dificuldade para se alimentar. E você usar os poucos bois que você tinha para fazer sacrifícios aos deuses, né, isso criava uma rejeição maior ainda na população. Então, o professor Gilvan, né, ele destaca então esse aspecto, ou seja, a oposição a Juliano, ela vinha da parte das camadas pagãs da própria comunidade e também pelo impacto econômico. Quer dizer, ele tem uma questão religiosa, mas ela não se limita a uma questão religiosa. Existe uma questão econômica importante ali que está indo contra essa investida do Juliano. Então, a investida do Juliano encontrou oposição não somente entre as camadas cristãs. Esse que é o ponto principal aí que o Gilvan Ventura destaca, né? Ou seja, não se trata, não é somente essa questão. Tem uma questão econômica aí por trás e até do próprio paganismo anterior que se opõe a essas perspectivas do Juliano. Então, é isso que eu gostaria de destacar. Muito obrigado.